Você foi condicionado a amar o dourado. Desde criança, você foi treinado a olhar para aquela tela e esperar pelo momento que os cabelos ficam loiros, que a aura brilha como louro e que a vitória se torna uma questão de destino, de profecia, de lenda. Você gosta do Super Saiyajin porque ele é seguro. Ele representa o que você gostaria de ser. Tocável, escolhido, geneticamente superior. Super Saiyajin é o conforto da nobreza, é a ideia de que se você ficar bravo o suficiente, o universo vai te dar um presente que resolve todos os seus problemas sem te cobrar nada em troca, além de um pouco de raiva. Mas lá no fundo, na parte mais escura e honesta da sua memória, não é o dourado que faz o coração acelerar de verdade. É o vermelho. É o vermelho do Kaioken que você respeita. E você respeita o Kaioken não porque ele é a técnica mais forte. Ele parou de ser a técnica mais forte há uns 30 anos. Você respeita o Kaioken porque você sabe que ele é a única coisa nessa história inteira que é real. O Kaioken não é uma transformação, ele é uma transação. Ele não é um presente, ele é um agiota. Você olha para a ficção moderna, para os heróis de hoje e vê poderes que chegam sem custo. O herói desperta, o herói descobre, o herói herda. Mas o Kaioken olha para você e diz: eu posso te dar o poder de um deus agora, mas o preço é que você vai destruir o único veículo que você tem para existir nesse mundo, o seu próprio corpo. Para pensar na ironia brutal que Akira Toriyama escondeu bem diante da gente e você nunca tinha notado. O nome da técnica é Punho do Rei das Galáxias. Foi criado pelo Senhor Kaiô, um deus, uma entidade divina que governa um quadrante inteiro da galáxia. E, no entanto, esse deus nunca conseguiu usar sua própria técnica. E por que um deus criaria uma arma que ele não consegue empunhar? A resposta é o que separa você da grandeza. É o que separa a elite que nasce pronta daquele que precisa rasgar a própria carne para ter uma chance de sentar à mesa. O Senhor Kaiô, em toda a sua sabedoria divina, entendeu a teoria, mas não tinha o ingrediente necessário para executá-lo. Ele não tinha mortalidade, ele não tinha o desespero de quem sabe que pode morrer amanhã. O Kaioken é uma técnica que exige a imprudência de um mortal para funcionar, porque ela é baseada na violação da ordem natural. Nós estamos aqui hoje para falar sobre dor. Estamos aqui para falar sobre o único momento que Dragon Ball deixou de ser um desenho sobre lutas e se tornou um tratado filosófico sobre o custo da ambição. Você acha que Goku venceu Vegeta na saga Saiyajin porque ele era o herói? Errado. No duelo 1 contra 1, Goku foi esmagado pelo Vegeta. Ele sobreviveu, mas a sua força individual chegou ao limite e falhou. O que o salvou foi o sacrifício dos outros, não a sua superioridade. Goku quebrou todos os ossos do corpo dele só para sobreviver àquela luta. E é exatamente por isso que aquela batalha importa mais do que qualquer outra contra deuses coloridos que vem depois. Nós vamos dissecar a matemática da mortalidade. Nós vamos entender por que o vermelho do sangue é a única cor que dignifica o homem. E eu vou te provar que ao abandonar o Kaioken pelo conforto do Super Saiyajin, Goku não ficou apenas mais forte, ele perdeu a parte humana da sua própria lenda. Se você acha que está pronto para entender que não existe glória sem sacrifício, fica aí, porque a conta acabou de chegar. Só que depois da vinheta, vamos lá. Salve, Manete, bem-vindos ao Navegante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Agora que já tiramos a venda dos olhos e admitimos que o vermelho é a cor da verdade, nós precisamos entender como essa verdade foi construída. Porque o Kaioken não surgiu do nada. Ele não foi um power-up aleatório que o roteiro jogou no colo do Goku. Nós precisamos voltar para o caminho da serpente. Precisamos olhar para a teologia por trás da técnica. Quando nós analisamos a origem do Kaioken, ou Kaioken, Punho do Rei das Galáxias, nós nos deparamos com uma das maiores ironias de toda a obra de Akira Toriyama. Nós temos o Senhor Kaiô do Norte, uma divindade, o responsável por supervisionar a galáxia, um ser com milênios de conhecimento, com acesso a segredos que a humanidade nem sonha. Ele criou a teoria do Kaioken, ele desenhou a engenharia do fluxo de energia. Mas nós sabemos um fato perturbador, admitido pelo próprio Kaiô. Eu nem mesmo fui capaz de dominá-lo totalmente. Vamos pausar aqui. O que isso nos diz sobre a natureza do poder nesse universo? Isso nos diz que a perfeição divina é, na verdade, uma limitação. O corpo de um deus é feito para a estabilidade, para a eternidade, para a manutenção da ordem. O Kaioken é o oposto disso, é caos. O Kaioken é uma violação tão violenta da ordem natural do corpo que um deus, em sua imutabilidade, não consegue suportar. Para usar o Kaioken, nós descobrimos que não basta ter conhecimento divino, é preciso ter a fragilidade de um mortal, é preciso ter um corpo que pode ser quebrado, porque a técnica exige que você quebre. Goku não domina o Kaioken porque ele é especial ou divino, ele domina porque é um Saiyajin, uma raça guerreira, mas criado como um terráqueo, com a mentalidade de quem precisa se superar para sobreviver. Nós vemos Goku se tornando o receptáculo de uma teoria que os próprios deuses consideram suicida.
Ele se torna a exceção que confirma a regra. Apenas aqueles que temem a morte ou a derrota têm a insanidade necessária para queimar a própria vida como combustível. E aqui nós entramos na matemática da coisa. E não se preocupa que nós não vamos ficar falando sobre níveis de poder chatos de revistinha. Nós vamos falar sobre a matemática da dor. O Kaioken opera sob a lógica financeira brutal. É o empréstimo predatório. O Sr. Kaiô avisa explicitamente: não passe do dobro, o seu corpo não vai aguentar. O Kaioken em base já é um multiplicador de 2 vezes. Ele dobra tudo, a sua força, a sua velocidade, seus sentidos, a pressão sanguínea. E quando nós vemos Goku usando o Kaioken contra Nappa, aquilo é o limite seguro, é o juro aceitável. Mas a genialidade de Toriyama brilha quando ele introduz a tentação. A tentação de pegar mais empréstimo do que você pode pagar. Quando Goku enfrenta Vegeta, nós não estamos vendo apenas o herói contra o vilão. Nós estamos assistindo uma luta de classes, encenada com raios lasers e artes marciais. De um lado nós temos Vegeta, a elite, o príncipe, o gênio que nasceu com um nível de poder de 18 mil, que nunca precisou treinar um dia na vida para ser superior a 99% do universo. O poder de Vegeta é a direito de nascença, é estático, é seguro, é dele por decreto divino. Do outro lado nós temos Goku, classe baixa, o rejeitado, aquele que nasceu com 0 de poder e teve que arranhar seu caminho até o topo. Goku não tem direito de vencer o Vegeta. A biologia diz que ele perde, a sociedade Saiyajin diz que ele perde, a lógica diz que ele perde. Então o que nós fazemos quando a realidade diz que nós somos inferiores? Nós trapaceamos a realidade. Nós usamos o Kaioken. Nesse momento nós sentimos algo que o Super Saiyajin nunca nos deu: medo. Quando Goku puxa o Kaioken vezes 3, nós não ficamos aliviados pensando: agora ele vai ganhar. Nós ficamos aterrorizados, porque o corpo dele incha, as veias saltam, como se fossem estourar da pele. A coloração vermelha não é apenas aura, é a representação visual do que o sangue dele está fervendo. Lembra os 8 portões do Gai lá em Naruto? Nós precisamos analisar a vitória do Garlic Roll contra o Kamehameha com honestidade intelectual. Goku venceu aquela disputa de energia? Sim, ele empurrou o poder de Vegeta de volta. Mas a que custo? Isso é o que separa Dragon Ball Z de qualquer outro shonen genérico que veio depois. Na maioria das histórias atuais, quando o herói tira um poder oculto da cartola, ele fica novo em folha, a energia dele se restaura e ele fica pronto para o segundo round. Aqui não. O Kaioken 4 vezes aumentado, aquele momento glorioso que todos nós lembramos, foi na prática um ato de homem-bomba. Goku não usou o Kaioken para vencer a luta, ele usou o Kaioken para vencer o momento, sabendo que perderia a guerra logo em seguida. Então olha para essa cena. E a Jirobe, o personagem mais fraco e covarde daquele cenário, dá um tapinha nas costas de Goku. Goku grita como se tivesse sido esfaqueado. O homem mais forte da Terra, o salvador do mundo, foi reduzido a um pedaço de carne trêmula e incapaz de mover um dedo, gritando de dor por causa de um cumprimento amigável. Isso é consequência, isso é roteiro com peso. Nós aprendemos ali que a ambição tem um preço físico. Goku conseguiu superar a Elite? Conseguiu, sem dúvida. Ele provou que o esforço pode superar o dom natural? Provou também. Mas a natureza cobrou o imposto imediatamente. Vegeta, mesmo derrotado na disputa de energia, ainda conseguia se mover, ainda conseguiu se transformar em Rosaru, ainda conseguia lutar. Goku estava paralisado. Essa vulnerabilidade é o que nos conecta a ele. Nós não nos conectamos com deuses intocáveis. Nós nos conectamos a homens que estão dispostos a se quebrar inteiro para proteger o que ama. O Kaioken humaniza o Goku de uma forma que nenhuma outra técnica jamais fez. Ele nos lembra que por baixo da lenda existe apenas carne, ossos e uma vontade de ferro que se recusa a obedecer limites biológicos. E é aqui que nós começamos a ver a tragédia se formar. Porque uma vez que você abre a porta para esse tipo de sacrifício, você não consegue mais fechar. O corpo se acostuma com a dor e a mente começa a racionalizar o suicídio tático. Quando nós avançamos para a saga de Namekusei, o tom muda drasticamente. O verdadeiro horror não é ver Goku chegar forte. O horror foi percebermos que ele estava lutando o tempo todo usando o Kaioken 10 vezes contra Frieza, e mesmo assim o vilão não sofria um arranhão sequer. Pense no peso disso. Goku vivia um estado de crise. Ele estava gritando por dentro, submetendo seu corpo a uma pressão 10 vezes superior ao natural, apenas para existir no mesmo ringue que o tirano. Aquilo não era uma luta equilibrada, era o som de um teto de vidro sendo atingido repentinamente sem quebrar. Ele normalizou a autodestruição e a resposta do universo foi a indiferença. Então, nós chegamos ao momento mais triste e revelador da história do Kaioken. O Kaioken 10 vezes falhou. Freeza é um monstro. Freeza é a injustiça encarnada. O ser que nasce com poder infinito sem nunca ter suado uma gota. Goku toma a decisão. A decisão que ele sabia que poderia ser a última. Eu preciso arriscar tudo. Kaioken 20 vezes.
Nós precisamos pausar e apreciar a densidade desse número. 20 vezes. Se o vezes 4 já tinha destruído o corpo dele na Terra, o 20 vezes é a sentença de morte. Goku aceita a probabilidade de explodir antes mesmo de acertar o golpe. Ele aposta todas as fichas que tem e as fichas que não tem em um único Kamehameha. Ele dispara, o feixe de luz é colossal, a música sobe, a esperança enche o peito, agora vai. Ele se sacrificou tanto, ele pagou o preço tão alto, o universo tem que recompensá-lo. É a fumaça baixa. Frieza tá lá, parado, com a mão doendo. Nesse momento nós vemos algo morrer dentro do Goku. Não foi o corpo dele já estava destruído. O que morreu ali foi a filosofia do Kaioken. Ali, Goku e nós aprendemos a lição mais dura de todas. O esforço humano tem o seu limite, o sacrifício tem um teto. Não importa o quanto você se machuque, não importa o quanto você queira, não importa o quanto sangue você derrame, existem abismos que a pura força de vontade não consegue cruzar. A falha do Kaioken 20 vezes é a morte do sonho americano do Shonen. A ideia de que basta se esforçar que você consegue é brutalmente assassinada por Frieza naquela cena. O Kaioken nos levou até uma porta do palácio, mas ele não conseguiu derrubá-la. E é por isso que essa técnica é tão importante. Ela é sobre o quão longe você está disposto a ir antes de aceitar que não é suficiente. Ela é sobre a dignidade da tentativa falha. E é exatamente esse fracasso que prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque quando o esforço máximo do homem falha, apenas um milagre pode salvar. Mas antes de falarmos sobre o dourado, nós precisamos digerir esse gosto de sangue na boca. Precisamos aceitar que o nosso herói deu tudo que tinha e não foi o bastante. Isso é drama, isso é narrativa. Isso é vida real invadindo a fantasia. Mas, como nós sabemos, a história não acaba em Namekusei. O Kaioken foi colocado na gaveta por anos. Ele foi esquecido, substituído, tornado obsoleto por eficiência do poder sem dor do Super Saiyajin. Foi uma era onde a obsessão mudou. Nós paramos de olhar para o esforço do mortal e passamos a olhar para a perfeição do artificial. Se você quiser entender o quão doentia é essa transição, especificamente na mente de Cell, eu recomendo fortemente que você assista nosso dossiê sobre a filosofia sombria de Cell. O link está na tela e na descrição. É o contraponto exato do que estamos falando hoje. A busca pela perfeição genética versus a beleza do esforço quebrado. Assista depois desse vídeo, porque complementa tudo que estamos discutindo aqui. E agora nós avançamos no tempo. O Kaioken ficou adormecido. Durante toda a saga dos androides, Cell, Majin Buu, nós nunca mais vimos a aura vermelha. Por quê? A resposta técnica nós sabemos. Super Saiyajin é turbulento. Ele é alimentado pela raiva, pela agitação. Tentar usar o Kaioken, que exige um controle de fluxo perfeito, em cima do Super Saiyajin clássico, seria como tentar acender um fósforo dentro de um tornado. O corpo do Goku se desintegraria instantaneamente. Mas existe uma resposta temática também. O Super Saiyajin era a era da profecia, da supremacia genética. Não havia espaço para o sacrifício do underdog, quando você já é o ser mais forte do universo. O Kaioken é a arma do fraco que quer ser forte. O Super Saiyajin é a arma do forte que quer ser invencível. Mas então chega Dragon Ball Super, chega ao nível divino. E com o poder do Super Saiyajin Blue, algo muda. O conceito do Blue é o controle absoluto do Ki. É a calma mental, perfeita. É um lago tranquilo e profundo. O que nós aprendemos? Que sobre as águas tranquilas, você pode construir castelos. Goku percebe que, com essa mente calma, ele pode reintroduzir o caos de forma controlada. Ele pode trazer o demônio vermelho de volta. E ali, o Kaioken é visivelmente a coisa mais linda e aterrorizante dessa franquia. Olhem para as cores. O azul representa a divindade, a mente elevada. O vermelho representa a carne, o sangue, a mortalidade, a violência. Ver Goku misturando os dois é ver a síntese perfeita do personagem. Ele é um deus, sim, mas ele se recusa a deixar de ser o lutador de rua. Ele usa a divindade para potencializar a brutalidade humana, não substituí-la. Mas, novamente, o agiota bate a porta. Em Dragon Ball Super, a série faz questão de nos mostrar que o corpo divino não te salva de consequências. Pelo contrário, depois de usar o Kaioken 10 vezes contra Hit, Goku desenvolve o que o Sr. Kaiô chama de transtorno de Ki de início tardio. E isso é fascinante. Nós vemos Goku dias depois da luta tentando tomar um café da manhã e a mão dele não para de tremer. Ele tenta voar e cai de cara no chão. Ele perde o controle do próprio corpo. Não víamos isso desde a saga dos Saiyajins. Isso é um callback temático brilhante. A mensagem é clara, não importa se você tem Ki divino, não importa se você treinou com anjos, se você trapaceia a ordem natural para ganhar poder, seu sistema nervoso vai pagar a conta.
Essa tremedeira na mão de Goku vale mais do que 1000 transformações novas de cabelo colorido, porque aquela tremedeira nos diz que ele ainda está arriscando algo, nos diz que mesmo lutando contra assassino de outros universos e alienígenas cinzentos superpoderosos, a aposta ainda é a mesma de 30 anos atrás. Eu vou queimar a minha vida para proteger o meu mundo. E é aqui que nós precisamos diferenciar as versões da história, porque isso muda tudo na nossa percepção de personagem. Se você lê o mangá de Dragon Ball Super, desenhado pelo Toyotaro, você sabe que essa cena não existe lá da mesma forma. No mangá, Goku não usa o Kaioken contra Hit, ele usa estratégia. Ele alterna entre a forma Deus, a vermelha, e a Blue para economizar energia. É inteligente? É, e com certeza é eficiente. Mas não é emocionante. A versão do anime, a versão da Toei, entendeu o coração do Dragon Ball melhor do que o mangá nesse aspecto. O mangá foca na eficiência técnica, na arte marcial pura. O anime foca no drama, no espetáculo do sacrifício. Nós preferimos a versão do anime não porque ela é canônica ou não, mas porque ela ressoa com aquele sentimento primordial que nós discutimos no começo. Nós queremos ver heróis sangrar pelo objetivo. A eficiência fria do mangá é admirável, mas a imprudência apaixonada do anime é inspiradora e mais familiar também. O Kaioken Blue nos devolveu a sensação de perigo, nos devolveu a dúvida. Será que ele vai explodir dessa vez? E essa dúvida é o combustível de qualquer boa história. Sem o risco da perda, a vitória não tem sabor. E o Kaioken é o tempero definitivo desse banquete de violência. O ciclo se fecha. Do jovem guerreiro de classe baixa ao deus do universo, a constante permanece. O poder real cobra um pedaço de você. E Goku, em sua sabedoria simples, paga o preço com um sorriso no rosto todas as vezes. Porque ele sabe que isso é o que significa ser um protetor. Mas agora nós precisamos dar um passo para o final. Nós precisamos sair da mecânica, sair da história e entrar na filosofia pura. O que o Kaioken diz sobre você, sobre a sua vida? Porque essa técnica, especialmente, faz você sentir vontade de levantar da cadeira e enfrentar seus próprios demônios. Nós passamos os últimos blocos dissecando a técnica, os multiplicadores, a teologia do Sr. Kaiô, mas você sabe, você sente que isso não é sobre desenho japonês dos anos 80, nunca foi. A razão pela qual você não consegue tirar o som do Kaioken da sua cabeça, a razão pela qual o vermelho te atrai mais do que o dourado ou o prateado, é porque o Kaioken é a única metáfora honesta sobre a vida que você já viu na televisão. Olha para o Ultra Instinto, cabelo prateado, é lindo, é perfeito, o corpo se move sozinho, sem pensamento, sem dor, é pura harmonia com o universo. É o estado dos anjos. É onde todos nós queremos chegar. Outro instinto é o sonho da aposentadoria, da paz, da maestria absoluta, onde nada mais te machuca. Mas você não é um anjo. Você não está no outro instinto. A sua realidade é o Kaioken. A sua vida não funciona na lógica do Super Saiyajin. Você não passa por um trauma, grita de raiva e de repente acorda no dia seguinte com a vida resolvida. Mais forte para sempre, sem nenhum custo. Isso é mentira. Isso é fantasia infantil. A sua realidade é a transação. Você quer aquela promoção no trabalho? O preço é seu tempo com a família. O preço é sua saúde mental. O preço é o Kaioken vezes 3 de horas extras, que vai te deixar com gastrite na semana seguinte. Você quer construir um legado? Você quer ser um pai melhor? Um homem melhor? Uma mulher mais forte? O preço é engolir o orgulho, é pedir desculpas quando dói, é acordar às 5 da manhã para treinar quando o seu corpo implora para ficar na cama. Isso é o Kaioken. É a decisão consciente, diária, brutal, de violar o seu conforto para atingir o resultado que a sua biologia diz que não é possível. O Sr. Kaiô disse que o corpo não aguentaria. O mundo diz para você que não vale a pena se esforçar tanto. Relaxe, dizem eles. Aceita quem você é. Não se cobre tanto. Goku olhou para um deus e disse, não. Goku olhou para o limite do próprio corpo e disse, eu vou quebrar você porque o que eu preciso proteger é mais importante do que a minha integridade física. Isso é responsabilidade individual em sua forma mais pura e aterrorizante. Super Saiyajin é um direito de nascença. Kaioken é uma conquista de vontade. Ninguém dá o Kaioken para Goku. Ele tem que ativá-lo. Ele tem que segurar o Tigre pelos dentes a cada segundo, sabendo que se ele relaxar a concentração, a técnica o devora de dentro para fora. Você entende agora? O sacrifício não é sobre morrer. Morrer é fácil. Vegeta se explodiu contra o Majin Buu e foi heróico, sim. Mas morrer você só faz uma vez. O Kaioken é sobre viver com a dor da ambição. É sobre terminar o dia com o corpo tremendo, com a mente exausta, sentindo aquele transtorno de ki que nós vimos no anime. E acordar no dia seguinte e dizer, eu vou fazer de novo. Eu vou aumentar para 20 vezes se for necessário. Essa é a diferença entre o turista e o peregrino, entre o garoto que quer ser herói e o homem que carrega o peso do mundo. O vermelho do Kaioken não é a cor da raiva, é a cor da paixão. E a raiz da palavra paixão é pássio, que significa sofrimento.
Não existe grandeza sem sofrimento voluntário. Se você está esperando o dia que o seu cabelo vai ficar dourado, tudo vai ficar mais fácil, você vai esperar até morrer um fracassado. Pare de esperar pelo Super Saiyajin, abrace o Kaioken, abrace a troca. Aceite que para subir de nível, algo em você precisa queimar. Goku nunca foi tão divino quanto no momento que ele era apenas um mortal se recusando a aceitar o seu lugar na lama. A pergunta que fica para você no final desse vídeo não é qual é o seu nível de poder. A pergunta é o que você ama o suficiente para justificar a sua autodestruição. Pelo que você está disposto a ativar o seu Kaioken e arcar com as consequências quando a conta chegar. Porque ela sempre chega. E quando ela chegar, eu espero que você tenha pelo menos derrubado o seu Vegeta. Então, esse Nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, temos aqui o QR Code da Amazon. Você pode comprar qualquer coisa lá, sem acréscimo para você, e ajuda pra caramba nesse trabalho. Se quiser doar diretamente aqui, pequenininho, para você fazer uma doação direta pelo PixGG, mas eu preferiria que você desse aqui o Valeu Demais, né, e hypasse principalmente, e se tornasse membro do canal, que é muito bacana, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.